Aí está, né? Então, hoje nós temos várias coisas para fazer, né? Nós temos, a princípio, a, a correção, um monte de exercícios, né? Um monte de exercícios. Aí, depois da correção, nós temos a aula de matriz energética, a aula sobre matriz energética, que é uma aula importante, né? Fontes de energia, né? Começar a discutir as fontes de energia no Brasil. E depois nós temos. Tem uma aula de história também. Não precisa isso aqui. Nós temos uma aula de história também, tá? Então, é por aí hoje até 8h30. Caio, por favor, assine aqui a lista de presença. Quem precisar se comunicar comigo, então, de vez em quando eu venho aqui para o chat para ver se deixaram alguma mensagem, alguma coisa, porque eu não estou ouvindo vocês. Sou de uma geração analógica, uma pessoa velha, uma pessoa idosa, uma pessoa que já estava se conformando em poder morrer, né? E agora eu estou aqui nessa situação. Vocês estão me ouvindo aí? Estão ouvindo? Sim. Tá, obrigado, gente. Isso. Eu não estou vendo o negócio do microfoninho ali fazer ti, então estou preocupado. Bom, vamos lá. Primeira aula, começando a nossa discussão, a correção comentada dessa parte aqui, que é a parte bacana dos exercícios, né, das aulas que nós já passamos, né? Então tem um montão de aulas aí do caderno 4 para a gente fazer os exercícios, né? E aí, fazendo os exercícios, a gente vai aprendendo, vai revisando a matéria, enfim, né? Vai tendo aí a capacidade de aprender, né? Aprender também com as dúvidas é importante, tá bom? Vamos começar? Ó, então, começando na página 380 do caderno 4, tá? Então, caderno 4, página 380, começando com Geografia do Brasil, as aulas 13 e 14, que foram aquelas aulas sobre climatologia, né? Então, aqui nós temos uma distribuição dos climas brasileiros, né? Ó, vamos ver alguns marcadores importantes, né? Vamos aprender um pouquinho. Aqui, ó, é o Equador. Então, o que tiver em torno do Equador, naturalmente, é clima equatorial. Então, o número 1 aqui a gente já sabe que é Equador, né? Que é equatorial. Chuvas abundantes o ano todo, um clima megatérmico, sem estação seca definida, tá? Baixa amplitude térmica, quer dizer, uma baixa diferença entre a maior e a menor temperatura, e uma média térmica elevada. Lembrando que aqui atuam duas massas de ar, né? Do lado de cá, a equatorial continental, e do lado de cá, a equatorial atlântica, né? Então, são duas massas quentes e úmidas atuando nessa parte aí do Brasil, tá? Depois, nós temos aqui embaixo, passando inclusive pelo estado de São Paulo, pertinho da gente, né? Ó, o Trópico de Capricórnio, o que tiver em volta aqui é tropical, tá? O que está entre o Equador e o Trópico, essa faixa aqui, não. Isso aqui é clima intertropical. Então, tudo que tiver aqui no meio é intertropical, tá? Então, são vários tipos de clima tropical. O que está fora, aqui, ó, já na zona temperada, esse número 5 é subtropical, sul do Brasil, né? Então, aqui nós temos aquela situação que a gente já falou, são 4 estações bem definidas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tá? Grande amplitude térmica, como nós vamos ver daqui a pouquinho lá no climograma, no outro exercício, tá? Então, uma grande diferença entre a maior e a menor temperatura, certo? Quem atua aqui, tem duas massas de ar principalmente atuando aqui, né? A polar atlântica, inclusive pode produzir friagem, eventualmente, na época do inverno do hemisfério sul, chegando até a Amazônia, e a tropical continental, né, que é quente e seca. E essa daqui, fria e seca, ela nasce, depois passa pelo oceano e tal,
torna-se fria e úmida. Então, aqui é o subtropical, equatorial, subtropical. Aqui no meio do Brasil, até por influência da continentalidade, né, a distância em relação ao mar, tá? Nós vamos ter o predomínio do clima tropical típico ou tropical continental, tá? Por conta da continentalidade. Aqui está Brasília, né? Nesse tipo climático, nós encontramos uma diferença interessante aí, né, entre inverno e verão. Então, o verão é mais chuvoso, tá, e quente, e o inverno é seco, mas não é tão frio, ele é ameno, tá? Ele é mais ameno, ok? Depois, o número 3 aqui, ó, interior do Nordeste. Olha, interior do Nordeste, naturalmente, será o clima tropical semiárido, com uma estação seca bem longa, às vezes registro no mês de 0 de chuva, aparecimento de rios temporários, aparecimento de rios intermitentes, tá? Então, essa daqui é uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite, embora a variação inverno e verão não seja tão grande. O principal fator para a existência desse acidente de clima aqui, né, o clima semiárido, é a presença aqui, vocês se lembram, de uma barreira de relevo chamada Planalto da Borborema, né? Então, o Planalto da Borborema impede a passagem de massas de ar úmidas do litoral para o interior, fazendo com que haja muita chuva aqui na zona da mata e no litoral e aridez no interior, né? O clima número 4 é o tropical litorâneo, né? Que é fácil de ser identificado porque, bom, primeiro, o efeito da maritimidade, né? Segundo, o forte efeito das massas de ar que tem aqui, né? A tropical atlântica, principalmente, que é quente e úmida, né? Uma outra coisa que acontece aqui é que aqui a polar atlântica atuando. Perdão, tropical atlântica atuando, né? Tropical atlântica, fazendo com que as chuvas se concentrem no meio do ano. O climograma dele é invertido, né? O gráfico das chuvas, a coluna das chuvas aparece no meio do ano e não no início e no final do ano, tá? Aí no tropical litorâneo. E aqui o nosso clima, né? O clima da nossa região é o tropical de altitude, né? Tropical de altitude. Então você tem a redução dos efeitos do verão por conta da altitude e também a redução dos efeitos do inverno por conta da latitude. Ó, olha que interessante. Como nós estamos aqui bem pertinho do Trópico de Capricórnio, deveria ser mais quente, né? Não é mais quente porque nós temos a altitude. A gente diz que a altitude compensa a latitude e a latitude compensa a altitude, tá? Então é um clima mais ameno, né? Aqui o nosso inverno não é assim tão rigoroso. Nós chegamos aí a, sei lá, 12, 13, 14 graus, tá? E no verão dificilmente nós ultrapassamos aí por muitos dias os 30 graus, 32 graus. Tá? Estamos aí na faixa dos 20. Bom, então, pela ordem, o primeiro é o equatorial. Tá? Então, isso aí nós já vimos, né? O primeiro tipo climático lá é o equatorial. Daí, que só pode ser uma dessas três aqui, ó, né? Veja que nós já aumentamos bastante a nossa chance de acerto. Por outro lado, a gente sabe que o último aqui, ó, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, é o subtropical. Então, veja, seis tipos climáticos, sabendo dois, eu já matei a questão, né? Alternativa D, então, nessa questão aí, tá? O número 2 é tropical, o 3 é semiárido, o 4 é litorâneo, o 5 é tropical de altitude. Dessa forma, alternativa D. Deu A, tá errado. O gabarito deu A, mas é D, tá, pessoal? Então, são... Vou voltar aqui, peraí. Ah, não, eu acho que eu vi errado. Ah, é o 5 que é subtropical, desculpa. É A mesmo. É tudo que eu falei. Ó, eu fui enganado pelo mapa, hein? O 5 subtropical. Não foi tão fácil, não. 5 subtropical. O 2 é o tropical típico.
2 é tropical típica, então está me levando para o 3 é o semiárido, o 4 3 semiárido, 4 litorâneo. Isso, e o 6 o nosso tropical de altitude. Olha, me deixei levar pelo mapa, hein? Que desgraçado. Fui vendo ali de norte para sul e na minha cabeça o maior número tinha que estar aqui no sul, né? Tinha que ser o 6 aqui. Aí eu ia fazer cagada. Bom, então, alternativa A nessa questão aí, desculpa, tá? Alternativa A na questão número 1. Deixa eu ver se alguém fez alguma menção, alguma mensagem. Alguém quer falar alguma coisa dessa daí? Tudo bem, pessoal? Eu estou de turbante por enquanto por causa do frio, tá? Frio na careca. Bom, questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: aguardado, como a solução a curto prazo para amenizar a crise hídrica na Grande São Paulo. Ó, crise hídrica na Grande São Paulo. Então, aqui é uma notícia de 2014, né? Quando o Geraldo Alckmin falava para a gente não lavar o carro. Não sei se vocês lembram disso, que o sistema Cantareira estava quase seco, né? Lá na Zona Norte. Tá? E aí uma série de obras tiveram que ser feitas emergencialmente, né? Levando água aqui do Rio Grande para o Cantareira. Foi um rolo danado, né? Bom, então, aguardado como solução para amenizar a crise hídrica da Grande São Paulo, nós chegamos até o volume morto, né? Lá do sistema Cantareira, tá? Em parte do interior do estado, o volume de água chegará aos mananciais paulistas, né? Que chegará aos mananciais paulistas, ainda é uma incógnita para os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito bem. Seus satélites, os seus modelos matemáticos. Tradicionalmente, mas o homem está mexendo no clima, né? O homem está brincando de Deus e está fazendo bobagem. Tradicionalmente, a estação chuvosa no Sudeste tem início em outubro e vai até abril. É mais ou menos, né? No sistema Cantareira fica lá na Zona Norte, né? No Parque Estadual da Serra da Cantareira, ali na divisa com aquele lugar que a gente gosta de ir ali, é Atibaia, aquele pedaço lá, né? O problema que culminou na atual crise hídrica não foi o atraso das chuvas de 2013. Não foi o atraso das chuvas de 2013. Mas a baixa pluviometria, quer dizer, a baixa quantidade de chuvas registrada entre dezembro e fevereiro. Choveu pouco entre dezembro e fevereiro. Meses que concentram 40% das chuvas de todo o ano. Ok. Foi a combinação, então, de temperaturas recordes no último verão, com a pluviometria mais baixa da história, entre outros fatores, que levou até a crise da água, né? Então, está aqui ó, o motivo: combinação de temperatura recorde com baixa pluviometria nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Bem, a partir da leitura da notícia, pode-se identificar o climograma da região da Serra da Cantareira que abastece a Grande São Paulo. É, realmente. Vamos só que aproveitar a questão, ó. Esse aqui, ó, olha como chove, ó, pessoal. Chovendo muito, né? Ó. Chove muito o ano todo. É o clima equatorial. Então, nós estamos procurando o clima tropical de altitude, tá? Esse outro clima aqui, ó, tropical litorâneo. Lembra que eu falei com as chuvas concentradas no meio do ano, né? Olha esse aqui, ó, subtropical. Olha a amplitude térmica desse clima, né? Então a temperatura nos meses aqui, ó, caiu abaixo de zero, né? Chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Esse aqui, da alternativa D, é o semiárido, né? Olha como chove pouquíssimo aqui, inclusive no mês de outubro, novembro e dezembro, né? E, claro, então, vai ser a alternativa B, né? Ó, alternativa B, tá? Então, nos meses do inverno vai chover um pouquinho menos, e aqui na época do verão, da primavera, é que vai chover mais no clima tropical de altitude, tá? Esse, então, é o exercício número 2. Alguma dúvida nesse aí, pessoal? Oi, pode falar, Lucas. Tô te lendo.
Alternativa C, tropical do quê? Ah, vamos ver então. Vamos voltar lá e ver, tá? Aqui. Tropical litorâneo. Litorâneo. Chuvas concentradas no meio do ano, né? Embora a temperatura seja amena, né? As chuvas estão concentradas no meio do ano, tá? Ok? Valeu. Mais alguma pergunta desse aí, pessoal? Mais alguma pergunta sobre essa questão? Não? Bom, então vamos para frente, né? Ó, agora nós vamos para a aula número 15 de Geografia do Brasil. Fizemos a 13 e a 14, né? E agora nós vamos para a aula número 15. A aula número 15 de Geografia do Brasil nos fala, então, sobre... Não, a aula 15 eu não expliquei ainda, né? É a aula que eu vou explicar agora. Então, vamos deixar essa daqui para depois. Vou deixar essa daqui para depois. Aula 15 é que eu vou explicar agora sobre matriz energética, não é isso? Aí nós vamos para a aula 13 de Geografia Geral, página 410, tá? Por favor, se vocês puderem levar seus cadernos do aluno até a página 410, eu ficaria feliz. Enquanto isso, eu vou ler aqui se alguém tem algum recado, alguma coisa. Lembrando que o nosso encontro amanhã nós temos encontro das 10h40 às 11h20, tá? Amanhã das 10h40 às 11h20. As aulas de ontem, para quem não assistiu, eu já coloquei lá no plural e também coloquei no YouTube, tá? São José, cursos preparatórios. Também estou recebendo, graças a Deus, muitas atividades, né, dos alunos. Só que eu estou recebendo muitas atividades dos mesmos alunos. Então, enquanto tem alunos aí que já cumpriram praticamente 100% do que foi pedido, né? Tem alguns que ainda estão ali, né? Então, eu peço que vocês tentem se organizar com calma, com tranquilidade, para ir fazendo as lições e mandando para mim. Como que manda? Pode mandar todos os resumos sim, tá? Que aí eu já vou registrando bonitinho, porque pelo grito e pelo berro, nós só vamos voltar. Olha, se Deus der bom tempo, lá para setembro, gente. Eu duvido que a gente volte antes. Duvido, infelizmente. Né? Então, a gente tem que ir registrando o que os alunos estão fazendo. Não, tranquilo, vai terminando aos poucos, viu, Ian? Vai terminando, com tranquilidade, com calma, tá? É só para isso ficar na agenda, ficar ali no horizonte, né? Para você fazer, tá bom? Bem, então amanhã, das 10h40 às 11h20, mandar pelo e-mail, marcio.primac.gmail.com e também mandar pelo... Não precisa fazer em folha de fichário, né? Pode fazer em outra folha. Pode mandar também pelo WhatsApp, né? 964712214, tá? As gêmeas da sala, todas elas, estão assim 100%. Acho que elas estão na liderança aí da matéria enviada, viu? Então, quem precisar de orientação, quem quiser copiar um bom resumo, pede para elas aí que elas, todas as gêmeas, né, estão com suas lições aí, acho que zeradas ou quase zeradas. Tá bom? Bem, então, dados os recadinhos, vamos lá para a página 410, aula 13. Tá bom? Vamos lá. Ah, é daquela de agricultura, né? Isso, legal. Ó, o clima é um dos elementos fundamentais na caracterização das paisagens vegetais. Então, clima tem que ser associado a paisagens vegetais, né? Paisagens naturais. Porque vocês se lembram que a vegetação acompanha o clima, mas também no histórico de ocupação do espaço geográfico. É claro, né, pessoal? Nós sabemos que áreas muito geladas, áreas muito elevadas, áreas muito quentes, áreas áridas ou áreas muito chuvosas são as áreas anecúmenas. Anecúmenas são chamados vazios demográficos, né? Então, a
Antártida, a Amazônia, o Himalaia, o deserto do Saara, enfim, são vazios demográficos. E as áreas onde tem mais gente, né, são as áreas ecúmenas, né, as áreas que têm água, que têm uma temperatura mais ou menos agradável para o ser humano, né? Vamos lá. Tendo em vista determinada restrição climática, ó, restrição climática, então tem que ser muito frio, muito calor, né? A figura que representa o uso de tecnologia, essa está fácil. Uso de tecnologia para driblar o clima, é isso que ele está perguntando. Desenvolvida pela Revolução Verde. Qual delas que é? Evidentemente, né? Essa daqui, a alternativa D, né? Ó, zonas irrigadas na Arábia Saudita. Então, isso aqui é um deserto que, depois de ser irrigado, está se recuperando, né? Isso aqui é uma usina eólica, né? Não tem nada a ver, produz vento, né? Aqui, que é pequena agricultura na região andina. Eu não estou vendo tecnologia em grande quantidade aqui, né? Eu estou vendo sei lá, uns caras aqui, sei lá, né? Então, sem dúvida nenhuma, alternativa D, né? Então, para driblar o clima desértico, o uso da irrigação lá na Arábia Saudita. A questão número 2, inclusive eu pus essa figura aqui, eu me lembro, durante a aula, né? Ó, entre os avanços da biotecnologia, um deles, o da pesquisa genômica. Caramba, vai lá. Pesquisa genômica, né? Vamos por aqui, cadê? Aqui. Os chamados OGMs, que são aqueles organismos geneticamente modificados. Você altera o DNA deles para quê? Para que eles possam absorver mais inseticida, para que eles cresçam mais rápido, para que eles forneçam mais colheitas por ano, né? Também, pessoal, ó, vamos lembrar que nem tudo é desgraça, né? Para você poder fazer com que essa planta absorva mais nutrientes do solo, e aí esse alimento se torna mais forte, tá? Bem, vem desenvolvendo um novo campo que tem gerado muita controvérsia na sociedade. A produção dos organismos geneticamente modificados, ou, se você preferir, os transgênicos, né? Dentre as alternativas, aponte a que melhor explica a figura. Então, aqui, só para lembrar a figura, né? Um moleque todo Chernobyl aqui, todo zoado, né? E a mãe perguntando, ó, depois que ele consumiu transgênicos, ele ficou assim. O senhor acha que se eu der herbicida da Monsanto, Monsanto é uma das grandes empresas produtoras aí da agricultura genética, né? Ele volta ao normal? Vamos lá. Apesar dos benefícios em termos de produtividade, o uso de alimentos transgênicos traz comprovados problemas de saúde a longo prazo, especialmente para crianças. Não. Quando começa com muita condição assim, não deve ser considerada, não. A adoção de culturas transgênicas aumenta a produtividade da lavoura e diminui o uso de agrotóxicos. Claro que não, né? Muitos dos transgênicos são para aumentar até a quantidade de agrotóxico que a planta pode absorver sem morrer, né? E isso depois vai se acumulando na teia alimentar, né? Na cadeia alimentar. Vamos lá. Por tornar as plantas mais resistentes a pragas e doenças, por exigir menor quantidade, acabou já, menor quantidade de agrotóxicos, né? Os transgênicos tendem a contribuir para uma melhoria do meio ambiente. Eles contaminam o solo, né? Eles contaminam o lençol freático. Um dos principais problemas decorrentes da adoção de transgênicos é o monopólio da produção de sementes e de agrotóxicos especializados por grandes empresas multinacionais. Essa é a correta, né? As chamadas cereal killers, tá? A Monsanto, a Cargill, aquelas empresas que, de alguma forma, deixam até o agricultor como refém da empresa. E todo ano ele tem que comprar semente, já que essas sementes são estéreis, né? Elas não geram novas sementes. Então, o país fica meio que sob controle dos produtores de sementes aí. Lembrando que o Brasil é o segundo país que mais planta OGMs, né? Mais planta OGMs. Os Estados Unidos em primeiro, o Brasil em segundo, tá?
Aula 14 de Geografia Geral. Então, aqui, né? A alternativa D. Deixa eu ver aqui. Só alguma pergunta dessa questão? Alguma dúvida? Peraí, deixa eu abrir aqui. A irrigação na Arábia Saudita é feita usando água dessalinizada? Pergunta do Guilherme. Sim. Como a Arábia Saudita, excelente pergunta. Como a Arábia Saudita ela tem muito petróleo, ela pode bancar usinas, porque a dessalinização da água do mar, né, naturalmente, envolve muita energia, né, para ser em boa quantidade. Então, ela tem muito petróleo, ela pode bancar a dessalinização dessa água, tá? E tem que ser uma boa dessalinização, senão você vai provocar o processo de salinização do solo, né? Em que eu tenho os raios solares intensos do deserto batendo lá, certo? Sobre aquela plantação, né? O vapor d'água vai embora, né? Evaporação, e o que sobra são os sais que estavam diluídos na água. Eu posso contaminar o solo se eu não fizer uma excelente dessalinização. Eles fazem essa dessalinização com a chamada filtragem por microvilosidade. Tá? Então dessalinizou primeiro, né? Tirou lá aquele sal mais forte, mais pesado, e depois tem ainda a microvilosidade para deixar aquela água mais pura, mais estéril até possível, para que ela não contamine o solo por salinização e evaporação. Tá bom? Então é sim com água do mar, eles têm bastante petróleo para bancar isso. Outros países não têm, viu? Deixar claro. A Arábia Saudita, inclusive, ela tem um programa lá de uma ideia louca de trazer icebergs, né, da região do Ártico e tal, para virar água potável para o povo. Ah, uma coisa meio maluca. Bom, mais uma pergunta dessa aí. Vamos para frente? Então vamos, né? Aqui, página aula 14, de Geografia Geral, página 413. Essa aqui é legal. É sobre os chamados espaços agrários lá no mundo, né? Desenvolvido e subdesenvolvido. Olha que legal. Então, espaço agropecuário norte-americano no início do século XXI. Tá? É mesmo, né? Nós já estamos em 2020, né? O século XXI já não está mais tão assim no seu início. Né? Vamos ver aqui. Ó. Grandes regiões de agropecuária norte-americana. Olha que bacana. Né? Chamados belts, os belts. Né? Então aqui nós temos o cinturão do milho, o Dairy Belt, né? O Green Belt, aqui para cima. Tá? Aqui, né, ó, o dry farming, que nós já vimos, certo? Culturas e atividades criatórias. Criatórias. Então, aqui é a área de pecuária, né? Ó, então, aqui é o Texas, né, uma parte para pecuária. Aqui, Montana, Colorado, Novo México, né? Aqui é a Califórnia. Aqui é a Flórida. Bom, aqui em cima é o Dairy Belt, que é o cinturão dos laticínios, para abastecer as grandes cidades americanas da costa leste. E aqui são os portos de exportação agrícola, né? Então, os americanos são grandes produtores e produzem tanto que conseguem exportar gêneros agrícolas. Tá. Então, vamos lá. A agricultura norte-americana é organizada de acordo com o modelo empresarial, o que torna o espaço agropecuário do país fortemente vinculado à lógica econômica. Sim. O principal fator locacional que explica a posição do Dairy Belt, que é esse aqui, né? Ó, o cinturão dos laticínios, tá? É a presença das grandes cidades americanas aqui perto, né? Então, vamos ver aqui, ó. É a presença de um sistema universitário? Não. Um mercado consumidor urbano expressivo? Ó, são as grandes cidades norte-americanas que estão próximas a ele. Portanto, alternativa B, né? Nessa questão aí, tá? Mercado consumidor urbano, que se abastece muito, né? Leite, queijo, iogurte, enfim, os derivados todos aí do leite. Essa questão é interessante. Alguma pergunta sobre a questão número 1, pessoal? Tudo bem? Bom, agora a questão número 2 é uma questão muito interessante, porque ela tem a ver com um negócio chamado transumância. A transumância é um movimento demográfico
Transhumância, ó, ou migração sazonal, tá? Isso que é bom fazer o exercício, né? Que às vezes a gente não fala na sala, né? Não fala na aula. Ó, transhumância é um movimento demográfico, também chamado de migração sazonal. Na época do verão, os pastores pegam os seus rebanhos e levam para o alto da montanha, aqui as nascentes dos rios, né, os rios descendo aqui. Aí quando chega o inverno, que as condições climáticas no alto da montanha não permitem mais que eles fiquem lá, eles descem a montanha, tá? E ficam aqui no verão, na primavera e tal, né? Não, desculpa, no inverno, no outono, eles ficam aqui embaixo na planície, tá? Então, a pastagem de inverno é aqui embaixo, porque quanto menor a altitude, maior a temperatura. E depois, quando aqui embaixo está muito quente e aqui no alto das montanhas tem pasto, né, já tem pastagem, derreteu a neve, eles sobem para que o, o gado possa pastar ali, tá? Então, aqui, ó, vamos dar uma olhada na resposta, vamos destacar algumas coisas aqui da resposta para vocês. Ó. A área destinada à pastagem de inverno, ó, vamos por aqui. A pastagem de inverno tem baixas altitudes, tá? O que garante aí, né, melhores pastagens, tá? Do que as regiões com altitudes mais elevadas. Quando chega o verão, os pastores direcionam suas criações para o topo das montanhas. E nessa estação já tem boas pastagens, tá? Tudo bem, pessoal? Então, é a transhumância. E aí dá tempo, né, das pastagens de inverno irem se recuperando enquanto eles estão aqui na de verão. Aí aqui na de verão, quando é o inverno, eles descem, dá tempo dessa outra aqui também se recuperar, tá? Então, outra coisa que ele pede. Isso aqui já não tem a ver com a resposta, tá? A região central aqui, ó, é a nascente de rios, né? E aí esses rios vão correndo em direção a outros áreas mais baixas, naturalmente. Tá? Então a resposta seria essa. Não. A pastagem de inverno tem baixas altitudes, portanto, maior temperatura. Tá? E quando chega o verão, os pastores direcionam suas criações para o topo das montanhas, porque lá a pastagem já se recompôs. Tá bom? Essa é a resposta. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Alguma pergunta sobre essa? Querem que volte lá? Então copiem aí a respostinha, por favor. Só essas partes que eu destaquei, tá? Não precisa exagerar, nada tanto assim. Beleza? Vou avançar, tá? Vou avançar um pouquinho. Agora, alguém não queria que avançasse? Bom, então tá. Agora nós vamos para a aula de. Que é o que nós vamos agora? De história, né? Geografia já foi, isso aqui tudo já foi. Isso. Agora nós vamos para essa aula aqui. História do Brasil. Pediria que vocês colocassem seus cadernos do aluno, né? Caderno 4, capa, na página 328, para a gente dar uma olhada aí naquela aula de História do Brasil que nós tivemos a respeito, acho, da imigração, né? Aquela coisa toda. Vamos ver aqui. Bom, passada a festa da abolição, vocês se lembram, né? A abolição aconteceu no dia 13 de maio, a abolição da escravidão, né? Aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Vocês se lembram também que isso aconteceu muito por parte de pressões da Inglaterra, né? Também aconteceu por conta do movimento abolicionista, tá? E foi uma abolição incompleta, porque ela nem indenizou os ex-senhores de escravos, que aí param de apoiar o império, né? E até se juntam ao movimento republicano, e, por outro lado, não fez reforma agrária, né? Não deu terras para os ex-escravos poderem sobreviver. Bem,
Passada a festa da abolição, os ex-escravos procuraram distanciar-se do passado de escravidão, negando-se a se comportar como antigos cativos. Legal. Em diversos engenhos do Nordeste, negaram-se a receber ração diária e trabalhar sem remuneração. Quando decidiram ficar, isso não significou que concordavam em se submeter às mesmas condições de trabalho do regime anterior. Tá? Então é interessante levantar isso aí, né? Não é que eles ficaram lá bonzinhos, calminhos, não, eles realmente quiseram exercer a liberdade deles. Segundo o texto, a interpretação do texto, né? Os primeiros anos após a abolição da escravidão no Brasil tiveram como característica o caráter organizativo do movimento negro. Não, ele não chega a falar em movimento negro, né? Equiparação racial, não, no mercado de trabalho, não. Isso não acontece até hoje, infelizmente. Infelizmente. Opa, vamos ver aqui, ó. Atenção, hein? Busca pelo reconhecimento do exercício da cidadania. Quer dizer, a busca por esse reconhecimento, né? Eu iria nessa daqui, ó. Vamos ver. Surpresa para mim? Ah, muito bem. Então, alternativa C, ó. Busca pelo reconhecimento do exercício da cidadania, né? Se recusando a se comportar como escravos, que eles já não eram mais, né? Estavam tentando, de alguma forma, se tornar aí cidadãos. As demais aqui também absurdas, né? Salário mínimo e extinção das péssimas condições de trabalho, né? Nada a ver. Vamos ver aqui. Isso aqui acho que é um texto de época, né? É sempre bom a gente ler. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários, as fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos. Eram, né? Então, isso aqui é alguma coisa após a abolição, né? Alguma coisa que está aí dentro já da superação da escravidão e chegada dos imigrantes. Sem o menor auxílio pecuniário do governo, né? Só faltava o governo comprar escravo para os caras. Né? Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Então, ainda é possível nessa época, então isso aqui é anterior a 1888, né? Ainda é possível obter escravos. Então, é alguma coisa anterior a 1888, quando foi a abolição. Vamos lá. O fragmento, quem falou isso aqui? Resposta de Manuel Felizardo, né? Felizardo de Souza Melo, diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Nicolau Campos Vergueiro. Se você lembra, o senador Vergueiro foi aquele que estabeleceu o sistema de parceria na imigração, né? Em que ele trazia o imigrante da Itália, principalmente, e o imigrante tinha que cuidar de um certo número de pés de café. Quando esse café era vendido, fazia-se aí a divisão dos lucros, né? Só que o imigrante estava sempre devendo, tá? Isso até configurava uma escravidão disfarçada, né? Bem, o fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso, ó, mudanças então em curso. E se tem o senador Vergueiro aqui, ó, Nicolau Campos Vergueiro, é porque tem a ver com a imigração de parceria, tá? Que confrontam o Estado e a elite agrária em torno. Então, o Estado já queria abolição. O Estado já queria abolição, queria imigração. A elite agrária, principalmente a elite agrária conservadora, sobretudo a elite lá do Nordeste e tal, queria manter os seus escravos, né? A outra forma que ele se refere aqui, provavelmente, é o tráfico interno de escravos. Bem, em torno do objetivo de fomentar ações públicas para a ocupação de terras do interior. Não. Isso aqui significa reforma agrária. No Brasil não existe. Adotar o regime assalariado para proteção da mão de obra estrangeira. Definir uma política de subsídio para a imigração. Regulamentar o tráfico de escravos para a sobrevivência das fazendas. Não.
financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura, não de subsistência, né, pessoal? Agricultura de exportação. Ó, definir a política de subsídio governamental, que é a imigração de parceria, tá? Para fomento da imigração, alternativa C. Esse trabalho assalariado para proteção está errado, porque aqui, inclusive, vamos lembrar que o tratamento dado aos imigrantes não era muito diferente do tratamento que era dado antes aos escravos, viu? Não, senhor. Tá? Vamos lembrar disso. Inclusive, tivemos algumas revoltas de imigrantes aqui no Brasil, né? Revolta de Ibicaba, revolta dos Muckers, né? E até mesmo a proibição da imigração para o Brasil em alguns momentos. Bem? Alguma pergunta nessa aí? Não? Então vamos para frente. Aulas agora de História Geral. Aulas 13, 14 e 15. Tá? Eu acho que para amanhã, no final das contas, vai ficar a aula de explicação, viu, gente? Não vai dar para fazer hoje, não, porque senão vai ficar muito pesado. Vamos por aqui, que aí a gente já termina a aulinha de hoje, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, então, da PUC. Olha aí, os filhos da PUC. Uma pergunta sobre a Revolução Francesa. Cadê? Aqui. A Revolução Francesa constitui um dos capítulos mais importantes da longa Revolução Francesa, uma revolução tripla, né? Camponesa, proletária e burguesa, que beneficiou a burguesia, porque a burguesia tinha já as condições, né, de se estabelecer como classe para si, né, com seus próprios valores, e não apenas uma classe em si. Constitui um dos capítulos mais importantes da longa e descontínua, quer dizer, com idas e vindas, né, passagem histórica do feudalismo ao capitalismo. Isso aqui vem vindo desde a Idade Moderna, né, a consolidação do capitalismo. Aliás, é bom que se diga, a Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea. Com a Revolução Científica do século XVII, vocês se lembram do René Descartes, né? O Isaac Newton, tá? E a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra, quando nós temos lá o maquinismo, né? A organização do espaço-fábrica na Inglaterra. E o exemplo da Revolução Americana de 1776, que foi a primeira república burguesa a se estabelecer, né? A Inglaterra não era uma república, ou foi durante um curto período apenas. A Grande Revolution lança os fundamentos da história contemporânea. Tá? Muito bem. Entre as transformações promovidas pela Revolução Francesa, iniciada em 1789, é correto afirmar que os privilégios feudais e o regime de servidão foram abolidos, até aí está certo, destruindo a base social, destruindo a base social que sustentava o regime absolutista francês. A correta é a A. Essa aqui eu esqueci de pôr a flechinha. Então, a correta é a alternativa A. Tá? Vamos ver as outras. Ó. Fortalecer o clero católico, não, né? O clero católico, inclusive, teve várias cabeças cortadas, né? Os revolucionários que derrubaram o rei proclamaram a república baseada no igualitarismo radical, no qual a propriedade privada foi abolida. Não, a propriedade privada se mantém. Lembra a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Tem a manutenção da propriedade privada. Rompeu os laços com a Igreja Católica, iniciando uma reforma de cunho protestante. Também não. Né? O cunho protestante é antes, lá na Alemanha, na Inglaterra. Tá? Realmente é a alternativa A. Bem, mais um texto de época. Aquela alegria me deu náuseas. Sentia-me ao mesmo tempo satisfeito e descontente. E eu disse: tanto melhor e tanto pior. Eu entendia que o povo comum estava tomando a justiça nas suas mãos. Aprovo essa justiça, mas ela poderia não ser cruel? Castigos de todos os tipos, arrastamentos, esquartejamentos, tortura à roda, o cavalete, a fogueira, verdugos, né, carrascos, proliferando por toda parte,
trouxeram tanto prejuízo aos nossos costumes. Nossos senhores colherão o que semearam. Quem falou isso foi o Graco Babeuf, né? Que ele está criticando aí o terror vermelho, né? O terror vermelho da Revolução Francesa, tá? Bem, o texto é parte de uma carta enviada por Graco Babeuf à sua mulher no início da Revolução Francesa. Nela, o autor discorda dos propósitos revolucionários? Não, ele concorda com os propósitos, ele discorda dos meios. Apoia incondicionalmente? Não, não incondicionalmente, porque ele estabelece aqui que talvez poderia não ser cruel, né? Ele está questionando. Então, não apoia incondicionalmente, não. C. Defende a criação de um poder judiciário que atue junto ao rei. Não, ele não fala isso em momento nenhum. A correta é a D, né? Caracteriza a violência revolucionária como uma reação aos castigos e repressão antes, né, existentes lá na França. Então, alternativa D de dado nessa daí. Agora, uma colocação dessa aí, pessoal, alguma pergunta? Revolução Francesa. Pode perguntar qualquer outra coisa também, viu? Se já não está quente aqui, eu digo que não, né? Baixou uma neblina. Bom, então tá. Agora, obrigado, Lucas. Aula 15, página 355, tá? Foi a aula que nós tivemos ontem a respeito do período napoleônico e do Congresso de Viena, tá? Vamos lá. Questões 1 e 2. Né? Acho que eu já comecei a ficar com preguiça no final. Olha lá. Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França em 1799. Vocês se lembram, né? Ele assume como cônsul, né? Regime de consulado, e depois ele vai dar o golpe, né? O chamado golpe do 18 Brumário. O que é isso? 18 Brumário, né? Vocês se lembram que no tempo do Robespierre, né? O nome dos meses mudou, né? E nesse golpe do 18 Brumário, Napoleão fez um plebiscito, perguntando se o povo queria que ele fosse nomeado imperador, né? Primeiro ele se tornou primeiro cônsul, depois cônsul vitalício e daí imperador. Tá bom? Muito bem. Porque eram 3 cônsules, né? E ele se torna primeiro. Depois ele elimina o Ducaux e o Abade Seye e vira cônsul vitalício. E finalmente, quando já não tem mais oposição, né? Chama o Papa para nomeá-lo imperador e se retrata como César. Vamos lá. Durante o governo, retomou as relações com a Igreja Católica e permitiu, total autonomia dos sacerdotes. Não, ele realmente reatou as relações com a Igreja Católica, mas no regime dele os padres não tiveram vida fácil, não. Tá? Estabeleceu uma monarquia parlamentarista igual que tinha na Inglaterra. Não. Era uma ditadura, um governo imperial centralizador. Tá? Estabeleceu o Código Civil, tá certíssimo, é o chamado Código Civil Napoleônico, que manteve a igualdade jurídica para cidadãos do sexo masculino, né? Nós vimos lá, ele teve que, infelizmente, né? A mulher teve que, depois de ter um papel preponderante na Revolução Francesa, a mulher teve que voltar, né? A ter um papel submisso. Então, a correta é a alternativa C, de fato. Bom, Congresso de Viena entre 1814 e 1815. Então, logo após Napoleão, nós temos os vencedores do Congresso aí de Viena, né? Definindo, tá? Como vai se representar a Europa pós-napoleônica a partir de 3 princípios. Você se lembra? Restauração, legitimidade e conceito europeu. Volta do absolutismo, com as mesmas dinastias que estavam no poder antes de Napoleão e com o equilíbrio de forças entre as nações europeias. E também, no segundo momento, né, com a Santa Aliança, a repressão a qualquer movimento revolucionário que acontecesse na Europa através do envio do que hoje seria o correspondente às forças de paz da ONU. Bom, reuniu representantes de diferentes estados europeus e resultou, vamos lá, na afirmação do caráter laico. Laico é sem religião, né? Mas veja, aqui já está errado, porque foi chamado de Santa Aliança, né? Então já era. Criação da Santa Aliança, ó,
esforço de reafirmar valores do ancião regime, do absolutismo, né? Sem dúvida nenhuma, alternativa B. Então, a Santa Aliança é aquele grupo, aquele exército dos países monarquistas, absolutistas, né? Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia, a quádrupla aliança, que depois, com a entrada da França, vira a quíntupla aliança, que é chamada de Santa Aliança por Alexandre I, né? O imperador da Rússia na época, porque a Rússia era cristã ortodoxa. Os prussianos eram cristãos luteranos. A Inglaterra era cristã anglicana e a Áustria era cristã católica. Todos cristãos com linhas diferentes, por isso Santa Aliança. Tá? No fim, o Congresso de Viena foi um fracasso até pela própria ação da Inglaterra, né? Certo? Então é isso aí. Alguma pergunta? Eita, Munhoz, rapaz! Olha quem chegou, Munhoz. Munhoz, olha, eu vou te explicar. Isso aqui, Munhoz, ó. Eu não estou te ouvindo, infelizmente, tá? Mas aqui, Munhoz, ó, isso aqui que apareceu no chat, abre o chat aí. O Munhoz, ó. Você clica nesse negocinho aqui, no link, e aí vai aparecer lá. Coloque seu e-mail e coloque seu nome. E aí você garante a sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Que bom. Bem, então é isso, tá, gente? Por hoje era isso que eu queria falar para vocês já, né? Para mim não tá? Ué, pessoal, alguém pode passar então o link para o Munhoz? E agora, apareceu no chat? Veja aí. Munhoz, você que é um menino maravilhoso. Isso, obrigado, Guilherme. Tá? Então amanhã, gente, nós teremos duas aulas do Carex, tá? Das 10h40 às 11h20, eu vou tentar explicar duas aulas. Uma delas fala sobre o golpe republicano, que colocou Dom Pedro no poder, tirou Dom Pedro do poder e começou a República. E a outra aula é sobre a matriz energética, tá bom? Não precisa fazer nenhum resumo, né? Não tem nenhum resumo para fazer, nem nada. É só ficar pronto amanhã, apostos, tá? Às 10h40 para a gente assistir a aula. Obrigado aí pela paciência de vocês. Um bom dia de aulas. Até mais. Onde você vai, Fê? Ah, tá. Tá bom. Pode mandar. Vai mandando aos poucos. Também não se perturba muito com isso, tá? Paz. Namastê. Tchau, tchau, gente.